Calma aí. Primeiro, Já antes da tá abertura, gravando? Tá gravando. já aqui, isso tudo aí. Pô, tem Antes que da avisar, abertura, caralho. eu queria pedir desculpa aqui pra quem tá assistindo, porque o nosso âncora aqui confundiu a camisa, porque aqui tem um laranjado. Pegou a primeira que viu que tinha laranjado e veio com a camisa errada. Vamos lá. Posso fala aí. justificar, né? O Não sei quarto se- estava escuro. É a pressa, a correria, os compromissos, etc e tal. Mas desculpas são desculpas, né? Foi mal. Foi mal. Mas se você não fala, eles não tinham nem notado. Tem isso Mas também, tem que falar. Tem tem a que falar. gola, né? Peguei no guarda-roupa. Você tá pressa. Pessoal, hoje vamos lá. 2 Que de dia é hoje? maio. 2 de maio, um dia depois do Dia dos Trabalhadores, ou Dia do Trabalho, como queira. Dia 2 de maio, mais uma semana de futebol agitada aí para nós comentarmos. Mesa quadrada começando. Mais um Mesa Quadrada. Vamos lá. Bom, o que rolou na semana? Nós vamos fazer essa pergunta para cada um daqui da nossa mesa, né? Um dos participantes da nossa mesa. Vamos começar, como sempre, dando a palavra àquele que mais entende de futebol na Mesa Quadrada. O Enciclopédia. É o homem. O que rolou na semana? Para você, de destaque. O destaque, para abrir aqui o nosso papo, foi o jogo Paris Saint-Germain e Bayern. Jogaço. Absolutamente frenético. É só uma introdução ou posso continuar? Pode continuar. Quem viu o jogo, para muita gente, foi o jogo do século XXI. Um jogo que teve várias nuances, muitas variáveis durante a partida. Sim. Até nos primeiros minutos, até uns 20, 25 minutos do primeiro tempo, parecia que o Bayern iria impor uma derrota relativamente tranquila ao PSG, mas aí daí a pouco você tem uma mudança muda radicalmente o jogo, com o PSG fazendo 2 gols, virando o jogo, e poderia ter feito até 4 gols. O Dembélé perdeu 2 gols quando o jogo estava 2-1. Ele é um finalizador questionável. Ele faz finalizações às vezes Em horríveis. compensação, tem o Kvaratskhelia, que eu acho que ele é um dos melhores Que é o finalizadores do oposto, mundo. né? Exatamente, é extremamente eficiente. Então o jogo teve muitas variáveis, terminou um primeiro tempo 3-2 para o PSG. Quando volta para o segundo tempo, 5-2, parecia que o Bayern sofreria uma derrota irreversível para o segundo jogo, mas foi lá, fez o terceiro, fez o quarto, terminou 5-4, poderia ter terminado 5-5. Um jogo em que a principal característica dele foi o seguinte: 2 times que não têm a menor preocupação em se defender, em correr risco. Não é que eles não saibam fazer isso, mas eles fizeram a opção muito semelhante de fazer um futebol altamente ofensivo, de tentar vencer o jogo de qualquer maneira, e com marcação muito alta. Em alguns momentos a marcação do Bayern estava na linha de meio campo, parecia um jogo extremamente aberto, lembrava jogos das décadas de 70, 80, jogos muito que tinham no Brasil e que você praticamente não vê mais. Tínhamos, né? Não temos mais. Exatamente. Um dos motivos, eu vou fazer uma pergunta e outra. Isso tem a ver com o tempo de bola rolando também? O tempo de bola é uma opção Favorece, tática, né? é uma opção tática antes de qualquer coisa. Desses a minha 2 pergunta times. é focada na quantidade de gols que eu tenho de probabilidade num jogo. Claro. Se eu tenho X%, Claro. né, de bola rolando. Sim. E tenho 10% a mais, aumenta a chance de ter mais. Claro, é claro que não joga em função disso, né? De tempo, de cera. Quando meter 4-2, eu vou fazer cera. Como acontece muito aqui no nosso continente, né? Eu tava... Especialmente no Brasil. Especialmente. O tempo de bola rolando aqui no futebol brasileiro, nos jogos aqui, é uma coisa irritante. Lastimável, é uma média uma de coisa uns irritante. 50 minutos, né? Para o público também, principalmente, né? É por isso que é considerado o campeonato brasileiro ainda não é considerado. A CBF tem uma grande preocupação com isso e diz que um dos focos da mudança para que o produto campeonato brasileiro possa ser vendável ao mundo é você discutir a questão do tempo de bola rolando e esse assédio absurdo que é feito contra a arbitragem por parte de jogadores e comissões técnicas. Eu já falei o seguinte: se eu fosse juiz, quando marca um VAR daquele, eu já expulsava 2 que vinham em cima de mim. Sim. Mas acontece na Europa em situações especiais, mas não o tempo todo, como no Brasil. Sim. Qualquer coisinha, e peito o juiz, aquela coisa, começa a xingar. E foi expulso no Fluminense agora, por uma coisa parecida. Mas lá ele bateu o palmo assim, o juiz vermelho, já tinha um amarelo, deu outro amarelo. Sim. Aqui no Brasil ia ficar só no trailer. O tempo que você perguntou, o tempo de bola rolando, é absolutamente fundamental para que um jogo de futebol seja
agradável, que tem essa Claro, possibilidade espectador, né? É um de ser espetáculo, fluido. né? Exatamente. E aí, uma última pergunta em relação a esse jogo. Algum destaque para os técnicos nessa mudança de panorama do jogo, de virar, de segurar, de fazer algum destaque específico, alguma mudança ali que você achou que os técnicos atuaram? Eu acho que eles foram muito parecidos quase o jogo inteiro. O jogo teve alternâncias, né? Dificilmente alguém mantinha-se no controle por mais que 15, 20 minutos. Você alternava Era um jogo absolutamente franco. Não dava tempo de respirar, né? Exato. Você ficava o tempo todo, você perdesse 1 minuto, você perdia um gol, Houve perdia uma um jogadaça. momento quando o PSG abriu 3 gols de diferença, 5-2, que eu cheguei a pensar o seguinte: bom, agora, se o Bayern não fizer um gol, pelo menos, porque se ele reduzir a diferença para 2, tem jogo a Ainda semana dá pra que vem buscar, na né? Alemanha. Dá para buscar. E aí ele foi lá, fez 5-3 e conseguiu fazer 5-4. A partir desse momento, Abriu novamente. o confronto ficou aberto, mas aí nos minutos finais eles passaram a ter um pouco mais de juízo. Porque aí qualquer diferença mais maior complicaria o segundo jogo. Então eu ali sou no... doido, mas nem tanto. Isso. Mas isso só ocorreu nos minutos finais, depois que restava ali mais ou menos 10, 12 minutos para acabar o jogo, já estava 5-4, e aí os dois resolveram ter um pouquinho mais de diminuir o ritmo, até porque também veio o cansaço físico, né? E um jogo Então, intenso como assim, esse foi, né? foi um jogo de uma intensidade absurda, Você quer copo? né? Não, vou tomar não. O que não Dirigir, né? significa que todo jogo na Europa seja desse jeito. Porque aí no dia seguinte tivemos Arsenal e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid e Arsenal, porque o jogo foi na Espanha. E aí totalmente diferente. É o Um jogo famoso totalmente harambol. controlado, com alta preocupação defensiva dos dois lados. Ninguém se expôs. E não Foram 2 só gols na de aguinha. pênalti, né? 2 gols foram de pênalti, né? E com um VAR parecido com com o VAR aqui do Brasil, um árbitro também fazendo uma arbitragem muito estranha, muito sul-americana. Brinda com água também, senão Com não vai dar azar pra nós. vamos brindar então, Brinda com aguinha e água coquinha aí, também, coquinha. né? Eu vou rebater aqui minha ressaca de Então ontem. isso também é o seguinte, só para finalizar, não são todos os jogos da Europa e tem todos esse os nível. times da Europa que podem fazer esse tipo de jogo ou que querem fazer esse tipo de jogo. O Simeone é técnico do Atlético de Madrid há 15 anos e a proposta dele é exatamente o inverso disso. Eu posso concordar. Na verdade, não é nem a palavra concordar que quer dizer. Só mais uma pergunta para finalizar esse tema. Você considera nossa final antecipada Sim. Do ponto de vista da qualidade dos times, Não é? é indiscutível. discutível? Mas isso não significa que está que ganho. o vencedor desse Vai, jogo será campeão. Mas Porque chega como favorito. ele chega com favoritismo, lógico, digo são mesmo. superiores, ambos são superiores aos dois do outro cruzamento. Agora, não significa, em jogo único, Ah, bem lembrado. Afinal, é jogo único. Eu nem É, lembrava desse isso detalhe. é- E não é um isso, detalhe, né? na verdade. É um grande detalhe. pode acontecer uma zebra, Exato, entre aspas. exato. E o Acho Simeone improvável, ali... Tranca, Simeone sabe segurava fazer faz isso. 1-0 e bota pra correr e Eu tal. diria Vai ser até- um grande jogo, como sempre, toda final. Eu assim, diria até que eu- o Atlético de Madrid, se chegar à final, ele, pelo que você falou, o Simeone, ele tem mais capacidade de fazer um jogo de levar para uma jogo prorrogação, truncado ali, para uma né? disputa de pênaltis, do que o Arsenal. E, cara, entendeu? assim, no meu ponto de vista, o Simeone ele merece esse título da Champions League aí. Pela história que ele tem no Atlético, eu acho que uma hora não é possível que ele não vai. Qual é o seu Levar destaque esse da título. semana? Cara, eu acho que o jogo... Agora, ó, vem um destaque bom, hein? Eu não vejo com esse É. destaque O jogo- do Flamengo aqui, não, pô. Pelo O amor jogo de Deus. entre Cruzeiro e Boca Juniors, né? Que já entrando em contraponto a esse jogo aí do PSG e Bayern, teve apenas menos de um tempo de bola rolando. Foram, Verdade. acho que 44 minutos de bola Caramba. rolando, cara. Isso é Isso E tem que aí ser a- corrigido, né? a gente já entra imediatamente, em outro tá demorando tópico. demais, né? que eu acho que os times argentinos, uruguaios, paraguaios, nos últimos anos, né? A gente vê que o retrospecto é totalmente pro Brasil, né? E eu acho que nos últimos anos eles tentam ganhar mais no grito, na porrada, na cera. E eu tava pensando nisso esses dias. Cara, você não vê grandes jogos com 9 gols igual esse jogo na Libertadores. Você até vê grandes goleadas, 5-0, 4-0. Mas você não vê um jogo muito de trocas, assim, de 4-3, 5-4. Eu acho que muito por causa dessa cultura dos caras fazer um gol, retranca, bota 10 caras dentro da área e segura o jogo, ou fica picotando As o jogo. finais agora também jogo único. Estão costumando ser Sim. melhores também, É, mas ser também melhor. não tem É. comparação. É Mas melhor, os né? cara- Pelo cenário, pelos melhores times que estão na final e tal, mas
Ainda com isso. E Mas tem um destaque, não, conclua. Esse é um destaque, eu falei pra você não falar do seu destaque do Flamengo, mas você pode falar do Arrascaeta também, não tem problema não. o Você que tá Arrascaeta sofrendo numa, muito, cara. numa dividida lá contra o jogador do Estudiantes, nada que. Por dividida de maldade, jogo, né, não de foi jogo, né? maldade. Uma dividida de jogo, acabou caindo, fraturou Clavícula. a clavícula. E é uma dúvida para a Copa do Mundo. Não sabe se ele vai conseguir jogar. E aí o Mais Uruguai uma entra dúvida, naquela lista nossa. E eu de, acho que é o né, camisa de time 10 do prejudicado, Uruguai, né? É. Teve A gente outros tava contando jogadores que, também, né, mas. É um time que perde bastante, né, com a saída do É Arrascaeta. o camisa 10 da seleção, né? Não sei se hoje em dia é o principal Qual é jogador. o seu destaque da semana? Vai falar de boca cheia aqui. Primeiro destaque aqui é pro pastelzinho aqui do Francisco. E É, a cerveja veio aí, gelada ó. também. 2 destaques. Vamos lá. Dois destaques aqui. A água Bom. também tá boa. A Coca também. Bom, meu destaque da semana acho que é a transferência do Hulk. Que os atleticanos lá ficaram todo mundo triste lá, um chororô danado. Eu acho que pro Atlético é bom financeiramente, mas perde um ídolo aí, né? Eu acho que eles trataram Geracional. muito mal, cara. É, Essa idolatria dele. Trataram mal a idolatria ali, né? A diretoria. Desde o começo do ano, né? Que ele tá tentando essa Mas saída. você não acha que já tinha cumprido o seu tempo? É, eu acho Aquela que sequência tava já uma ia, relação né? já O de ciclo, desgaste, tá- o ciclo ciclo. encerrou. Embora a nossa mesa seja quadrada, mas o ciclo É. lá não teria já esgotado. Eu acho que financeiramente é bom pro Atlético e acho que o ciclo também já estava na hora de se encerrar. E eu acho que é um reforço muito bom pro Fluminense que tá aí tentando buscar um título. Eu É um acho que cara vai que fechar agrega com ele. bastante. Eu acho que é um cara ali que tem uma liderança que o Fluminense está precisando nesse momento. Batedor de falta, de É. pênalti. Mas eu O acho. Fluminense Jogador tem um de elenco nível bom. internacional, quer queira, O Fluminense quer tem não. um elenco bom, competitivo, mas que tá faltando essa liderança que tinha em 2023 de sobra, esse ano tá faltando. Cara, você não acha que essa relação entre diretoria e o Hulk não desgastou até por causa do jeito que eles trataram? Porque no ano passado eles queriam fazer uma estátua pro cara, tipo, quase que Aham. aposentando ele antecipadamente, entendeu? Sim. Aí o cara que ainda tá no gás, ainda quer jogar, que eu acho E, que o Hulk ainda tem lenha pra queimar, forçando cara. uma barra absurda Tipo também, assim, né? Essa se questão aposenta aí da que a gente faz uma que eles estátua queriam. pra você, Eu acho, você vira concordo com ídolo. isso, eu tenho mais um argumento. Eu acho que ele tá sendo inteligente em sair agora. É. Porque ele vai pegar uma barca, né? Meio que afundando, sai por cima, quer queira, quer não. E o Atlético, não sei, né? Mas pode perigar até um rebaixamento aí, de a opinião É. de vocês. Então, é uma renovação. Vai vender camisa pra caramba no Fluminense, quem sabe disso, né? Eu acho que é um bom, Pro bom nome. Fluminense é um oxigênio, pros torcedores também, se empolgam. Eu acho que isso faz bem para o campeonato como um todo, É um brasileiro cara muito também, né? decisivo, acho que tem mais. O Rinaldo deve saber quantos gols ele tem na carreira, mais de 400, Não, né? não sei. Não Esse sabe? É, número- mas é esses só números no eu não Atlético que tenho. ele fez 133, Ele tem eu uns acho. 400 gols da carreira pra mais. Deu se eu não 50 me engano. assistências, É 50 e muitos poucas gols. assistências de E 133 é um cara muito gols. profissional, muito profissional. É, ao contrário de muitos aí que querem passar a noite jogando Um pouco. carta e jogar Aquela... em alto nível. Não dá, né? Bom, esse jogador que você acabou Hulk, de falar, qualidade do Hulk, só pra gente Acho que é comparar. 39 anos. 39. vai Ele fazer 40 esse Ele ano, tá se eu não me fazendo engano. 40. 40, né? 39 pra 40. Jogando, E é um profissional. o cara É um jogador treina, né, Um velho? jogador de Diferença. linha é muita, linha, é muita coisa. diferente do Fábio, que é É. goleiro, é É, outra, né? Esse jogador que você não mencionou, mas falou, não vai enfrentar o Palmeiras no Clássico por conta do gramado sintético. Exatamente. Ah. O que o Hulk não faria. Que o Hulk não faria, né? Até porque da Arena MRV eu não sabia Eu disso, não novidade. O pretenso jogador vai ou não vai para a Copa, não Sim. vai jogar no sintético. Isso. É realmente, eu tento ajudar, mas não consigo. Se não. chegar na Copa, não vai jogar contra a França, porque os caras correm demais. Poxa, não encosta não. Mas enfim, qual é o seu É, destaque da semana? O que você tem aí? Não, vamos voltar. Bom, meu destaque para a semana é a campanha do Fluminense da Libertadores, que é um destaque negativíssimo, né? Eu assisti o último jogo e realmente não entendo como o time está em terceiro lugar no Brasileirão grupo fraco, né? e chega lá no Fraco. Bolívar e você não consegue ver 10% do que você vê nos jogos do Campeonato Brasileiro. Emocional, acho que não. A equipe, teoricamente, é a mesma. Eu não tenho explicação. Mas é o meu E é destaque um grupo negativo. fraco, né? É negativo, Independente de perdeu- Rivadavia. Empatou a primeira fora, perdeu. Eu não sei qual foi o pior.
O segundo jogo foi pior, perder em casa de virada perder por em casa. 2x1, um jogo, Com um falha, gol né? Foi o que gol que nem a gente leva em pelada, né? Uma coisa horrorosa. O pior gol do ano, acho que em termos de defesa, de micro em defesa, foi aquilo ali. Então, o pior do que o. Mas complementou o destaque negativo agora, perdendo de 2x0 num jogo horrível. Foi em casa, não, Ruim né? de assistir também. Não sei se você acompanhou algum. Eu estava em casa, fui assistir Não, lá. eu assisti o que ele perdeu no Rio, né? No O Rio, 2x1. né? Esse eu não assisti, eu vi os gols, achei Isso. já uma coisa horrorosa. E fui assistir o jogo contra o Bolívia, falei, pô, tem que empatar ou ganhar para tentar. Sim. Perdeu de forma, É. sabe? Não é aquela coisa, perdeu jogando. O outro E é time um- é muito fraco. E é um grupo muito fraco. considerado fácil. Quais Sim. são os O integrantes? grupo do Mirassol, Bolívar, por né? exemplo, é Bolívar. muito difícil. É. E o Mirassol tem 6 pontos. Venceu 2 jogos. Triplo empate até o momento no grupo do Mirassol, né? Os 3 primeiros estão com 6 6 pontos pontos. cada. O Zubeldia prometeu que vai classificar o time. Tem que ganhar as 3. agora- Em casa tudo bem, né? Vamos É. dizer que, né? Em casa, Quais são torcida. os times, os da volta? E sequência. a última fora lá, acho que tem que ganhar também, ou empatar e torcer, aí passa a torcer por Eu outros tava- resultados. Eu tava até comentando com o Pedro hoje uma teoria da conspiração minha, que eu acho que o Fluminense não quer classificar para as oitavas da Libertadores para jogar a Sul-Americana, que tem muito mais chance. Mas se vacilar, nem pra Sul-Americana vai, hein? mas isso Sabia disso? Essa Se é a não minha passar em teoria da terceiro, não vai. conspiração, né? Mas- Hoje ele está fora da Sul-Americana. É. Hoje tem ele que está ter fora da terceiro, né? Sul-Americana. eu, Mas terceiro não eu, é possível, né? eu não acredito nisso. Eu também não. Aí aquelas Eu considero que bravatas que soltam por a aí. Sul-Americana, não sei se. Sul-Americana é um prêmio de consolação para quem não consegue se Série B, classificar para Série B Libertadores. do continente. É a Série B do continente. É, Então, não há assim, dúvida disso. você vê que time, o Vasco, por exemplo, terminou em 14º no Campeonato Brasileiro e entrou na Sul-Americana. É. Como é que um time que fica em 14º numa competição que tem 20 pode se classificar para alguma Exato, coisa? exato, Então, assim, sim. a Sul-Americana é o que sobra, né? O seu castigo é se classificar para a Sul-Americana, Uhum. porque te atrapalha do ponto Eu de acho vista que de criaram calendário. isso para o seguinte, quem ficava fora da Libertadores. Libertadores ficava meio que banguela o calendário, porque não Sim. jogava quando os outros jogavam. É um Aí preenchimento criaram mesmo de essa, calendário. né, pra galera, Sim. o cara do Vasco não tem pra que torcer na Libertadores, no meio de semana. Não assiste o jogo. Ah, bota aí uma Série B pra assistir. E eles No caso querem do Vasco criar agora, mais mas todos uma, os times né? que entram Sim. na Eles querem criar mais uma nossa, uma mano, terceira Não divisão. dá. É uma muita Superliga, não sei das não contas. adianta velho. querer. Tem que melhorar o que tem, né? Primeiro, É, Concorda comigo? exatamente. Eu acho até a Libertadores a fase de grupo de nível Meio técnico fraca, muito né? baixo. Sim. Agora você imagina a Sul-Americana, que horror. É difícil assistir um jogo da Sul-Americana que não É, seja do seu tem próprio jogo que time. é- Entendeu? Cara, Isso aí o- só engata. Os times brasileiros, eles só vão dar alguma importância. Aqueles que vão avançando. Chega Aí quando lá, você chega numa fase que tem é. possibilidade de você ganhar o título, você passa. Aí pode ser que É. você se mobilize, mas você se mobilizar desde o início, eu acho que nenhum clube brasileiro vai se É mobilizar a para a Série B Sul-Americana. do nosso Cara, continente. o Fechou time- isso aí? Ficou bom esse nome? Não, o não ficou? Vampeta usou isso até Ele uma usou? vez. Ah, então tô Vampeta, o imitando o cara Vampeta sem saber, falou. porque o nome dele fala não, hein? O Vampeta disse que a Sul-Americana era a segunda divisão da Libertadores. eu falei Mas Série é B, mesmo. então faz a E, mesma cara, coisa. o Recoleta lá que enfrentou o Santos tava inscrevendo o presidente pra jogar e o filho do presidente tava jogando, cara. E empatou com E empatou com isso, né? Com eles, Olha, né? se Mas- beber não dirige, eu esqueci de falar, né? Se É. beber não Eu vou dirige. dirigir, tô aqui só na coquinha. Isso aqui é... E se beber, beba com moderação. Não é isso? Sempre, Não é isso? sempre. Sim. Na mesa quadrada, trocando uma ideia. Batendo É, um papo de aqui nesse dia preferência. mais uma vez. Pô, tá uma sequência muito massa. Quando estiver chovendo, Aí não sei se a dar gente vai mais- ter que Essa fazer. semana está muito parecida. Brasília com o não muito chove, legal, não. muito legal. A chuva vai deixar de. De agora para frente não vai chover por um bom tempo, né? É. Até novembro, infelizmente. Aí vai ser brabo. Aí Mas é o vamos lá. sofrimento. E aí, qual é o próximo tema? Bom, o próximo tema, que ocorreu na semana, acho que nós temos que falar da Copa do Mundo toda semana, né? Sim, sim. Tivemos jogos, tivemos amistosos, eu não... Não, acho que Não, tivemos data amistosos, FIFA- não tivemos, data não. FIFA Mas não é vai- amistosos, né? é só no fim de Data- maio, data- certo? Tá. Então As tá. datas Desculpa a FIFA ignorância. as datas FIFA também são usadas para amistosos. né? Ok. A data FIFA é aquele Desculpa a período que a ignorância, que FIFA. eu estou voltando para a área agora. Estou, né, me atualizando. Mas eu sabia que tinha a data FIFA, mas era só, né, imaginei que seriam no- jogos oficiais, mas não, eliminatórias, não, é Ela também Também é pra usada isso, né? para Também pra amistosos. Nessa questão de Copa do Mundo, acho que vale falar, além do Arrascaeta, que é uma dúvida, né? O Éder Militão não vai pra Copa. Tchau para ele. Operou, vai Peladeira. operar, né?
Estevão, alguma notícia? Estevão Vai tentar, não vi né? nenhuma notícia, mas vai tentar, né? Mas a expectativa é que não. Existe uma questão sobre o Estevão que eu vi essa semana, que é o seguinte: o Chelsea quer que ele faça uma cirurgia. Essa cirurgia tira ele da Copa. E ele quer fazer um outro tratamento No para Brasil, jogar né? a Copa. Tratamento conservador. Tal. Aí vai ter que, né? Vai ter que ver. Muita gente diz que tratamento conservador é o que o Éder Militão fez em algum momento. E deu no que deu. Então, assim, aquilo que você falou a semana passada, Uhum. ele é muito novo para Jogar a pensar carreira de fora, maneira né? tão imediatista. Ele tem muitas Copas pela frente, né? Então eu sei que é difícil, deve ser duro, deve ser triste, mas talvez ele tenha que pensar na carreira dele. Eu A não longo teria, prazo. se eu orientasse a carreira dele, eu diria: faça o que tem que ser feito e pense mais Na para próxima frente. Copa do Mundo. Né? Na próxima Copa do Mundo. Aí tem o jogador da seleção da Holanda, o Xavi Simons, Isso. ligamento cruzado. Não vai jogar a Copa. Jogador do e Tottenham. e vai perder boa parte da temporada Você falou que vem. uma coisa que me lembrou outra agora, que é a questão da Holanda. Nós não colocamos nem como zebra favorita, né? É. E a Holanda sempre tem um time né, desafiador, que chega em Copa e não faz vergonha. Não me lembro de uma vergonha da Holanda desde 74. Não, a Holanda Não é? ou não se classifica, como ficou fora de algumas Ou vai até a Copas, ou semifinal, vai lá, vai as bem. quartas e final, né? Né? Exatamente. Brasil Caiu pra várias Argentina na vezes. última, né? Cai pra Foi um Argentina, cai jogaço, pra Brasil, inclusive. né? Cai pra Brasil. É. Perdeu a final pra Alemanha. Então, A Holanda em- já foi em- três vezes 78, finalista de Copa do 78 Mundo. ela foi bem também. É a Não me- tem é a título, melhor né? Em 78 ela seleção foi não finalista, campeã, ela né? perdeu a Finalista, final para a perdeu pra Argentina Argentina. na prorrogação. Já perdeu a final, então ela tem 2 vices, né? Ela tem Perdeu três três vices, vices. porque ela já tinha perdido para a Alemanha em 74. 3 vices né? a Holanda tem. Mas Aí eu acho que você tem acha que o seleção que 7 tem é um mais. sofrimento ou 3 vices? Não, o 7 Mas é É humilhação. muito, é muito chute na trave. 3 vices? Mas, Três ô É Tio sofrido, né? Não, você eu não acho que imagina? tem seleção que tem 4 vices. Agora eu não lembro qual que é, mas é uma das A grandes. Alemanha, A eu acho. Alemanha. Se você não lembrar, não fala não. Pera aí, Eu ó. sei que Dá um tem. corte aqui, ó. Peraí. Se for assim, não vale, né? Eu posso Eu pegar aqui acho pra que ti. tem um time que tem Se 10 eu não me vices. engano, é Se eu a não me Alemanha. engano, eu acho que é o Paraguai. Aí não Não, dá. eu vou ter que Não, olhar não, aqui não. agora. Porque... Venha com a bota aqui. Vamos dar um break. Assim não dá, né? Se eu não me engano, é a Você vai ter Alemanha. um cartão agora, eu te dar um cartão amarelo, você ficar calado meia hora, entendeu? Eu vou Nós trazer temos que um botar cartão. o cartão amarelo e Eu vermelho. vou trazer um Quando cartão alguém falar amarelo e alguma... vermelho. Tu falar uma merda mais ou menos igual essa, é o amarelo. Muito grande o vermelho. Que aí vai embora logo do programa. Entendeu? Volta lá. A Holanda chegou a ficar fora de 3 Copas. Ela foi vice-campeã do mundo em 74 contra a Alemanha. Alemanha. Depois ela foi vice... Desclassificou o Brasil, né? Isso, Desclassificou o Brasil. exato. Depois ela foi vice Vergonha. contra a Em Argentina, 98, sequência. sempre jogando contra o 2 país vices em sequência. sede. E né? depois em 2010, né? Depois ela foi vice em 2010 contra a Espanha na final. Isso. Mas ela ficou fora, depois de ter sido 2 vezes vice, ela ficou fora da Copa de 82, 86 e 90. Voltou à Copa do Mundo em 94. E o Brasil também. E Não, aí- Qual era o Brasil? Não, qual era o Brasil é 98, né? A Holanda... o Brasil, na verdade, o Brasil eliminou a Holanda nas duas, né? Em 94 e 98. 94. Em 94 também. nas quartas e em 98 na Foi semifinal. Gol do branco de Isso. falta. 3 a Romário 2, fazendo assim, O Romário tá. faz lá um Eu movimento. lembro lembrado. aqui, lembrado, sem saber de Romário. nada. Nós Eu aqui lembrei, anos 2000. lembrei. Anos Isso. 2000 aqui, Foi sem 3 a saber. 2. Foi isso? O Brasil estava 3 a ganhando 2. da Holanda na Copa de 94 2 a 0 e tomou o empate da Holanda em alguns minutos, no apagão. E ela se vingou quando tirou o Brasil da Copa de... Ganhou o 3º lugar contra o Brasil Não, na expulso- Copa não, do tirou o Mundo, Brasil da Copa. 2014. em 2010. Gol que o 2010. Robinho fez o gol e Foi levamos 2 a 1, virada. uma virada. O Felipe Melo foi expulso. Isso, Felipe Exato. Melo foi Ó, expulso. Isso aqui é um Isso. teste ao vivo aqui, né? A pressão aqui é grande. Isso. Primeiro Eu tempo boto- terminou Era uma 1 a boa 0 seleção, para o né? Brasil, Tá de aqui, 2010 eu lendo também. não. Aqui eu faço a pergunta na hora, assim. Primeiro tempo 10 cansa- Tá ali tá quase motoqueiro, rolando. não faça isso não, meu Primeiro tempo terminou 1 a 0 para o Brasil, gol do Robinho, Gol do né, num Robinho, belo um lançamento belo do Felipe lançamento, Melo. belo lançamento. E foi expulso no mesmo E foi jogo expulso. depois. E o Brasil Exatamente. tomou 2 a 1, conseguiu tomar um gol de cabeça do Snyder, um jogador de 1,70 m. Quem era o goleiro? Do Brasil, Júlio César. Júlio César. Era o Júlio César? Sim, 2010 e Ó, Júlio César, grande 2014. goleiro, mas essa aí... Isso.
O Júlio tô César bravo. também é o goleiro do 7-1. Acabou manchando a imagem, Esquece, né? Júlio César. Inclusive, não esquece, em 2014, ele tava meio que sem clube, alguma coisa assim, não era? Antes da Não Copa. lembro. Tava num time muito fraco. Isso. Tinha encerrado o ciclo dele na Inter de Milão. também Valência, foi, não foi é? pelo nome. Foi E Ele pra foi não pelo fi- nome. Pra não ficar inativo, ele jogou lá no clube Aqueles qualquer, erros não técnico lembro fala qual. que a gente... Não foi o Sabe Valência, aquela coisa não? que a gente não entende? Por Não que, que sei. o cara tá escalando jogador? Por que, cara, todo mundo perguntando e o cara lá escalando? Né? Mas tudo Isso. bem, esse é um ponto. É. Bom, Tô tentando lembrar aqui, ver se tem mais alguma lesão importante. Tem o Kai Havertz, atacante da seleção alemã, que também é uma dúvida, né? Machucou a coxa, se eu não me engano. É uma dúvida, mas É. eu acho que ainda Ele dá não tempo de se jogou o recuperar. último jogo do E Arsenal. o Mbappé. O Mbappé também é dúvida, teve uma, o Mbappé teve uma lesão notícia aí, muscular não sei na se é coxa. grave ou não, mas... Acho que ele vai jogar. eu eu acho acho que vai acabar pelo menos jogando. no Ele vai jogar a sacrifício. Copa. Não, infiltrado ele joga. Eu também acho que ele joga. Dá uma injeção Bicho nele é e joga. forte a cavalo. Se Muito não fosse- difícil. Se Agora não for tem nada o- que comprometa... Agora eu tenho um tema aqui, vocês que devem lembrar melhor. Em 94, Mas lembrar porque alguém tem memória ou porque a gente tava porque lá? vocês estavam vivos, né? Eu e Pedro. Tava nem pensando Mas aqui, ainda. em 94, a seleção era desacreditada também. Sim, Do mesmo nível de hoje ou diferente. Vou dar minha opinião, você complementa, por favor. Diferente. Era um desacreditado diferente. Por quê? Nós vimos de 82, um time espetacular e perdemos para a Itália. Nós vimos de 86, um time já ressaca de 82. 90, pula 90. não? Não existiu. Então, Romário veio, classificou a seleção, tem toda uma história por trás daquela barreira no Cristian Margetinho, chamou no apagado das luzes para ele classificar o Brasil, 2-0 contra o Uruguai no Maracanã, um jogo inesquecível, uma atuação inesquecível do Romário, e isso deu esperança pra gente. Mas era um time que ainda não tinha aquela pegada de Brasil, era um time retranqueiro, não é? Uhum. Com o Dunga ali vindo da Copa de 90, altamente criticado, todo mundo criticava naquele momento e acabou sendo Injustamente. acabou aprovando que era injustamente. Aí nós tínhamos um time bom, mas aquele receio de Brasil retranqueiro. A gente queria E tinha ganhar. um jogo bonito, a né? gente queria ganhar com a Copa de 82, tá entendendo? A gente queria ganhar a Copa de 82, porque depois da de 70 foi a melhor Copa que entrou em Copa do Mundo, na minha opinião, do Brasil. Então, assim, eram coisas bem diferentes. Já que você perguntou aí com essa meia ironiazinha, vocês que lembram, Não, eu quis dizer que a gente teve ironia tem nenhuma. memória, porque memória tem dois tipos de memória. Você estava lá ou você estudou? Você poderia ter estudado, mas tudo bem. Não, mas é porque a minha pergunta é velho. é em relação à Todo mundo sensação. Sensação não Contexto, tem. contexto. Esse rapaz aqui é o seguinte, ele sempre defende, é um advogado na... Mas é porque sensação, quem só dá Quem pra estava lá. descrever Tudo quem bem, estava tudo bem. lá. Entendi. Eu sempre defendo ele. Não, qualquer um. Ele que é Qualquer um. advogado. Qualquer um que eu Ele é que é detono, qualquer advogado. um que eu detono, você vem logo. Não, mas peraí. O Heraldo falou que jogava basquete, seu pai. Eu jogava basquete, entendeu? Que jogar onde? Aí ele, espera aí, jogava sim. Na pô. Não escola. precisa de na estatura. Entendeu? Entendeu? Na escola, né? Porque quando nós éramos Vôlei. jovens, Heraldo jogava- até isso eu Eu joguei. era- Até Ele vôlei. falou que era pivô. Era líbero. Ah, sabe como é que começou a conversa? Ele dizendo que o apelido dele era Pipoca. Ah, Aí eu sou Ele- pipoca, eu jogava ele falou basquete. Aí eu isso olhei mesmo. assim, basquete aonde, velho? Você jogava basquete? Cipoca é um grande jogador de basquete brasiliense, né? E aí, Jogou na seleção brasileira há até muito tempo. isso você defendeu. Então, voltando para o tema, eu já fiz o resumo da minha opinião. Acho que a seleção de hoje, até essa questão você está presente hoje, vocês, né? Outra idade, outra perspectiva. Nossa experiência de futebol é memória de 82, que vocês não assistiram, nós assistimos. Então, isso dá uma sensação diferente do momento histórico. Mas eu acho que essa seleção não me empolga. A de hoje não me empolga. A outra me dá uma esperança contida. Esse é o meu resumo. Eu acho que, primeiro assim, a nossa geração, a minha e do seu pai, a gente não viu o Brasil ganhar a Copa de 70. Eu tinha 3 anos em 1970, Idem. né? Idem. E aí, a Copa de 94, se você pegar a sequência aí, já eram 24 anos. Era uma geração, Seca. Não sabíamos era que uma ganhar. geração que não tinha visto o Brasil ganhar uma Copa Tá do igualando Mundo. agora, né? Exato. Esse tanto de tempo. Qual é a diferença, para mim, fundamental que eu vejo? A seleção de 94 era uma geração, primeiro, amadurecida pelo que aconteceu em 90, e grande parte dos jogadores de 94 estavam em 90. Vários, se você for olhar, Sim. né? Mas de outra maneira. O Bebeto e o Romário, por exemplo, não foram titulares em 90. O Romário chegou à Copa depois de uma fratura
na perna jogando o campeonato holandês pelo PSV, e o Bebeto foi reserva. Mas o Dunga estava, os Ricardos estavam. Os titulares de 94 seriam Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, mas os dois se lesionaram. E aí a zaga de última hora acabou sendo Aldair e Márcio Santos. O Aldair estava na Copa de 90, era reserva. Os laterais eram Jorginho e Branco, da Copa de 90. Então tinha uma base da Copa anterior, o mesmo goleiro, que era o Tafarel. Era um time de muita personalidade. Os jogadores eram jogadores de personalidade muito forte, que é o que não existe nessa geração Hoje tem atual. poucos, né? Eu vejo, inclusive, esses jogadores, alguns da seleção, que deveriam reivindicar protagonismo, pedindo a convocação do Neymar, na minha opinião, muito para tirar deles a responsabilidade. O Rafinha Então, fez eu isso acho uma- recentemente. né? Hein? Teve agora, tem O uma Rafinha. semana Isso. falando isso o aí, campanha. Rafinha é uma coisa assim, eles não deveriam nem falar sobre isso. Claro, Como disse o claro. Vampeta. Quer É dizer, até antiético, né? eu posso virar a reserva do Neymar, se ele vier. Aham. Então, assim, os caras, até por uma questão de querer jogar, de querer a titularidade, de querer o protagonismo, eles não deveriam ficar esperando nada do Neymar, mas parece que eles usam o Neymar também como um anteparo para um eventual fracasso. Se eu não me engano, o Vampeta falou: você quer fazer história ou você quer fazer mídia, né? Então, Porque o Exato. Rafinha, ele tinha que ter a postura de, tipo assim, Sim. eu quero fazer a história dessa seleção e eu quero Pois o Rafinha levar é o uma título dessas- Como o e Romário fica fez em jogando pro Neymar. 94, que ele tá Claro, dizendo aqui, reivindicar protagonismo. É, porque contextualizando, o Rafinha Isso. falou que o cara do Hexa é o Neymar agora. Pois Se é. eu fosse o Ancelotti, eu convocava o Neymar e deixava o Deixava Rafinha ele. fora só pra... O Rafinha, ele tem, além de ser omisso como quando entra em campo com a seleção brasileira, ele é omisso dentro de campo e nas falas dele ele é horrível. As falas dele, Obrigado. eu, se fosse ele, economizaria em entrevistas, porque ele erra muito. Eu vi um meme essa semana do vestiário das seleções de antigamente. A galera Tocando samba. tocando samba, não sei o quê, com a meia aqui, aquela zorra, Sim. um brigando com o outro. Aí mostrou a da agora. A galera com secador de cabelo, o outro vendo as cutículas. É, Preocupado com a Aparência, imagem, né? com a imagem pessoal, não tem nada, não tem problema nenhum se preocupar com a imagem pessoal. Não estou Não. dizendo isso. É. Eu estou dizendo que é questão de comparação do estilo, da questão de trazer. Não, Personalidade é comigo, mesmo. isso é personalidade, isso aqui é comigo. O Mário Ah. falou: eu vou trazer a Copa. velho. isso. Eu Tá vou aí trazer a Copa para o o- Brasil. Eu vou classificar o Brasil. E veio e classificou. E- Eu passei a ser fã do Romário naquele jogo do Uruguai. Contra o Uruguai. Contra o Uruguai. 2 A a partir 0. daquele momento, falei: esse é o cara. Foi uma das melhores partidas individualmente Nossa. que eu vi um jogador fazer pela seleção Pela brasileira. seleção brasileira, todos os Talvez a melhor. Mas assista, vale a pena você rever. Tá Os aí. melhores momentos, você pode assistir o jogo. Ele deu caneta, ele fez gol aquele que Pelé não fez, que deixa o goleiro Sim. de cabeça. Meteu Traz mais uma Coca Cola. saia, meteu tudo. Rapaz, é um jogo maravilhoso, cara. Ele jogou demais, jogou demais. Aí, aquele jogo pra mim foi negócio. espetacular. Aquele será jogo fica na memória, né? Sem Na dúvida. memória. Será que os 1900 jogadores, memoráveis. será que os jogadores feios, por não se preocupar mais com a aparência, jogam mais? Você lembra aí de jogadores? O Messi mesmo é horroroso. Daí o tópico interessante para a mesa Eu acho que quadrada. o problema não é nem tanto se preocupar. Eu acho que isso é só um dado. Eu Cara, só é uma, pensei aqui é uma agora. geração infantilizada, que não amadurece. E parece que se recusa a amadurecer. Então, Exato. para mim, essa é a grande São diferença. adolescentes. Isso. É. É. a grande diferença na Copa de 94, que tinham homens. Entendeu? Agora nós temos adolescentes É. na Copa do Mundo. Não Adolescentes pela de idade, 34 não anos, pela idade, mas pelo 33. comportamento. sim. E talvez isso aqui sempre nós chegamos numa questão sociológica, mas não vamos aprofundar. Isso talvez esteja em toda a nossa sociedade. Eu não é acho. isso? Toda Eu a nossa acho. sociedade. Sim. Né? Eles É. são reflexos do seu tempo. Isso é uma questão do futebol como um todo, né? É, Não é só da seleção brasileira. sim. Tanto que eu acho que o último jogador que eu vi assim, com essa personalidade foi o Felipe Melo. E não à toa ele ganhou 3 Libertadores depois dos 37 anos, né? 36 anos. Quando veio pro Brasil. Porque o cara tem a personalidade de que ele vai lá. Valeu. Ele fala, ele cumpre, ele chama a galera e vai pra Pode dentro. ser errar, pode ser, né? É. Vamos falar da história dele aqui agora, mas assim, é um jogador de personalidade. Se gosta dele ou não, Isso. ele tem personalidade. Cara, eu acho que talvez a próxima geração seja melhor enquanto a esse. Eu já vejo nomes como o Hendrick ali, o Estevão, que podem ser futuros É. protagonistas, né? Eu acho Hendrick tem desses- personalidade. desses Eu acho que- você falou aí, eu acho que o Hendrick é O pelo menos Hendrick, ele... eu não acompanho assim as entrevistas, a gente vê e tal, mas parece o cara mais centrado, até É, pelas origens e tal. Eu acho que ele
Ele é mais homem do que outros que têm 10 anos mais que Ele, ele. ele Homem parece que é no concentrado em. sentido de amadurecimento, viu, gente? Essa questão Ele parece ser muito concentrado em jogar a bola ali. Isso. focado. Eu quero fazer gol. Tanto que eu sinto que ele gosta de jogar, assim, ele é o cara que tem ele aquele entra tesão com- em entrar em campo pra matar o jogo, Pode ser o pra, cara né, dessa fazer Copa. jogada, Espero que provocar o seja. jogo. Torço é. por ele. Torço muito Eu por ele. sinto isso. Pra que ele no jogue. caso Torço pra dele. que ele jogue, né? Vamos ver. Ele deixa a mão na cara de quem precisar. Eu acho que Ele é raçudo. esse castigo que foi dado a ele no Real Madrid, que é foi emprestado, ele está emprestado. Sim. Ele está jogando pelo Lyon, numa liga menor, menos importante, e jogando bem. Muito bem. E ao voltar ao Real Madrid, o Real Madrid já disse que o quer de volta depois do empréstimo, será agora no segundo semestre. Aí talvez ele tenha um aproveitamento muito melhor desse novo momento. Com muita reserva também, né? Muita Exatamente. Então eu acho que ele tomou um puxão de orelhas prolongado, sendo ignorado no Real Madrid mesmo, nem ficando no banco em vários jogos, não entrando, e depois o empréstimo, né? Eu acho que isso pode... Com o Vinícius Júnior aconteceu algo muito parecido, ele demorou também a... Jogando no time B, né? Ficou um Exatamente. tempão no time Isso B. pode fazer bem pra ele, Exatamente, né? Exatamente. Mas o Endrick, às vezes o cara leva isso como um gás mesmo, né? Fala, pô, não Sim. tô conseguindo jogar. Mas mesmo até quando o Endrick entrava, quando raramente entrava, com o Ancelotti ele ainda entrava, com o Xabi Alonso entrava de vez em nunca. Ele resolvia, né? Ele foi artilheiro da Copa do Rei sendo reserva. Sim. Mas eu acho que tem um tema legal pra gente falar o seguinte. Nós aqui somos comentaristas e falamos muito, óbvio, dos outros jogadores. Deveria isso, deveria aquilo. É mimado. É isso, é exemplo, é aquele outro. Todos os comentários que nós fazemos, né? E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte. E você, meu irmão? Enquanto jogador de futebol, onde você jogou, quando você jogou e o que você acha de você como jogador? Você jogou várzea? Você jogou golzinho? Você não jogou nada? Que momento da sua vida você jogou? Como se você fosse comentar a sua própria carreira. Que horror. Vamos lá, meu caro. Isso é sério? É sério. Comente a sua carreira. Eu sou um teórico, né? Não posso mentir, né? Joguei futebol desde sempre, mas eu diria assim, se eu fosse dividir as pessoas que jogaram futebol na vida, eu diria que tem os craques, os bons, os razoáveis, né? E os completamente sem noção. Eu nunca fui craque, nunca fui bom. Eu era de razoável para perna de pau, mas eu tinha noção. Então eu era o grau 3, A, B, C, D. O D é o sem noção. É aquele que entra... Um D mais ali. Eu era um C. C menos. C menos. Boa. C menos. C menos. Exatamente. Eu divido dessas... O D é aquele cara que entra, todo mundo fala, o que esse cara tá fazendo aqui? Não era exatamente... Quando ele chega na pelada, você, putz, quem vai escolher? exatamente. Ninguém escolhe. Porque não ficou em casa esse cara. Exatamente. É o último a ser escolhido. Então eu no sou o jogo. grau C menos, mas tinha noção. Joguei mais futsal e golzinho do que futebol de campo. Mas você tinha algum nome, algum apelido que alguém deu pra você jogando bola? He-Man. Tem outro. É, E tem outro, qual é outro? carregador de livro. Você me deu esse apelido. Porque em determinados momentos aí já era no society, né? Que não era o meu... Eu gostava de jogar num espaço menor que a quadra. Que é o E salão. o salão, você consegue jogar com a bola no chão. Então você consegue dominar, tocar. Isso. Outra dinâmica, né? É outra dinâmica. O campo de futebol, você pega muito pouco na bola. Se for um campo de Campão, tamanho então. normal, aí você... O Romário, inclusive, os centroavantes, de modo geral, pegavam muito pouco na bola, né? Então, assim, é um negócio mais Coisa de 20 complicado. segundos, né? E existe uma necessidade de um domínio melhor, eu não tinha. Então, o futsal, para mim, ele era um jogo mais no chão, mais fácil de fazer, né? Mas por que carregador de livros? O que tem Carregador de futebol, velho? carregador de livros. Fiquei curioso com esse Foi Entendi. um apelido que ele me colocou há 17 anos, quando nós jogávamos no society aqui, né? Na casa da Nilce, irmã do Hélio, e um amigo nosso. E a partir de um certo momento eu ficava cansado e fazia, digamos assim, um movimento
como se eu tivesse meio caído aqui desse lado. Então, é como se eu estivesse carregando carregando livros ou vidro para não cortar aqui. E ele ficava à beira do campo perguntando se eu estava carregando livro ou vidro. É isso. Carregador de livros. Então você chegou a me ver atuar no Society. Eu era, digamos, um nível C. O ruim com alguma noção. Beleza, beleza. Bom, agora eu vou falar da minha história futebolística. Vou resumir bastante. Joguei muito golzinho na rua. E no golzinho até me saía bem. Acho que todo mundo aqui, né? É, Eu mas também me tive- saía bem no golzinho. Golzinho, me saía bem. Mas aí eu tive um lance traumático no segundo grau ali. Era, acho que do primeiro grau pro segundo. Tinha um time, até o nosso amigo que você citou aqui, o Hélio fazia parte do time. Uma resenha que eu vou contar depois, lá do quem nós escalamos pro nosso time. E campão, como você disse, entrei, praticamente não peguei na bola. O Hélio me sacaneia muito, que se meu pai foi assistir e foi embora antes de acabar o jogo, eu pegar na bola. É. E eu fiquei assim, então eu não tem um cara precoce. O cara precoce é aquele que, né, sacou antes. O próprio Neymar, o próprio Messi são precoces, começaram a jogar bola bem desde criança, adolescentes e tal. Eu acho que eu sou o pós-coce. Porque eu não jogava praticamente nada, golzinho, como eu falei, jogava bem. E nessa época das peladas que a gente começou de society, alguma coisa aconteceu que eu comecei a jogar bola. Comecei goleador. Quando recuava ali pro meio de campo, passador. Jogava comigo lá, fazia 30 gols, 29 passes meu. E quando eu queria fazer gol, eu ia pra frente e fazia gol. Então eu sou um jogador pós-coce. Não sou precoce. Eu não sei se existe esse Jogada termo, pós-coce. pós-coce. Mas eu sou um pós-coce. Com a idade, Tardio, com foi a revelado idade, com a idade eu tardiamente. aprendi a jogar bola. Agora explicar isso, eu não sei explicar. Eu sou tipo como um Tardiamente. Se craque. descobrisse um A galera pouquinho que me antes, tava... A galera que me conhece dessa época, Grava. pô, o Ronaldo era goleador, fazer gol. E antigamente, bicho. não Eu, chama, não. eu espero que aconteça algo assim comigo. Não, comigo não Tá aconteceu. Eu fui Também se nível algo C acontece. na minha classificação de ABCD. Eu Sempre. fui nível C a vida E inteira. qual seria seu o seu C. nível? Qual seria o seu sua nível? classe, Você eu sei. subiu do D pro C, Cara, eu você acho que eu diria? comecei no D. É. E acabei no B. Tá. Acabei no B. Beleza. Eu acho que você não deve ter começado no D, porque quem começa no D nunca sai do D. Eu acho O que é o Deus sem caso. noção. Não, calma aí também. Você tá falando dele agora. Não, Antecipadamente, você tá falando dele. Você é D, nunca vai sair do Não, D. pô. Tá... Aliás, você quer falar sobre isso? Pra você não se sentir assim, né? Não, pô. Mal, D, falando sobre- D, Você quer falar sobre isso? Eu corro. Eu acho que é melhor você falar É do assim. D pro L. Eu acho que é melhor você falar o seguinte. Eu ainda sou muito jovem para falar isso. Para me autoavaliar. Tô muito Eu- novo eu- aí. eu- Essa é a minha Daqui carreira 10 seguinte. pesquisa, Daqui né? 10 anos você me pergunta. Acho que é Muito melhor novo. pra você. Eu tô falando isso do alto dos meus 59 anos, mas quando eu tinha a sua idade eu me achava bom. Não, não me Entendeu? acho bom. Mas ele nem isso, vai, fala agora. Eu diria que eu sou um D+, se for o D. Mas perna de pau, às vezes eu tenho às vezes a jogada na minha cabeça, mas minha coordenação Produzir que é motora, foda. minha coordenação motora é Você sério, puxou entendeu? papai, que eu conheço papai, É. jogador de Papai, basquete. puxou Meu papai. pai Puxou consegue ser papai. pior que eu. Puxou Meu pai consegue ser pior que eu, acho. Aí montou o time com ele e o pai, Mas, vai na praia jogando bola. mas não é dá, né? coordenação motora, velho. Às vezes eu tenho a visão assim, mas não tem coordenação do corpo mesmo, todo errado. Gostei da sinceridade. É, mas é. Você, meu filho, você era um precoce ou um pós-coce? Vamos lá, você. Eu Você fui chegou um a jogar precoce. profissional? Precoce? Profissional? Não, Ah. mas tentei bastante. Aqui em Taguatinga, eu fiz história. Aqui no Praça do DI, aqui na administração do Taguapá, que eu era rei, né? Que eu mandava. Eu acho que eu tenho mais de 1000 gols na minha carreira Eita porra! de futebol de rua. Olha aí. Mas assim, no nível profissional, eu acho que eu era ali um B-, B-, né? Não, eu acho que você era um B+, cara. B+, Eu acho que sim, perto não há. Pelo que eu ouço falar. Inclusive, eu vou falar, aproveitar antes de você Pelo terminar. que você ouve falar? É. Ah, Também pela história, porque os amigos dele me cobraram. Passou um certo momento na minha vida. E uhum. quando ele estava destacando no futebol, eu só, ó, farra, violão, farra. E não tinha horas para Isso é né? verdade. um jogador que eu tinha aqui em casa. E depois as pessoas começaram a falar isso. E eu, o quê? Aonde? Né? Faltou um apoio, eu acho. Você foi relapso. Relapso. Porque se eu tenho um filho que sabe jogar bola, eu iria investir. Incompetente, quero pra eu estar rico também, porque óbvio, se ele ficasse rico, ele era papai para passear nas lanchas dele. Então ainda tem isso.
E aí, quando eu despertei, já era meio tarde. Ele tentou ainda, fez uma viagem para os Estados Unidos para jogar lá. Ah, e já era, Joguei nos Estados Unidos. jogou nos Estados Unidos, fez força para ir. E eu fiquei fiz aqui gol igual, pra caramba lá igual o também. quê? Um velho chorando com saudade dele. Meu primeiro jogo nos Estados Unidos eu já fiz 3 gols lá. Você jogou em quê? Em campeonato universitário? O que que era? Já joguei universitário, já joguei várzea. Treinava bastante ali no Não, mas no nos Estados Jaguar. Unidos, foi como? Como é que pintou Não, lá é isso? porque assim, o futebol lá é muito diferente. Lá não tem categoria de base nem nada, né? Mas lá tem uma classe que é como se fosse um semi-profissional. Certo. Eu joguei lá no Corinthians dos Estados Unidos, que foi uma franquia do Corinthians daqui, que Corinthians. abriu lá e depois virou um time independente. Em qual cidade? Los Angeles. Bem. Aí joguei lá, fiz uns golzinhos lá, acho que eu fiz uns 5, 6 gols. Mas aí, assim, me prometeram uma coisa, entregaram outra, não tinha contrato, não tinha, era tudo assim, joga aqui que eu te dou $20. Quanto tempo você ficou Era lá? por jogo. Eu fiquei uns 20 dias. Entendi. E Aí aí me ligou de um aeroporto, congelando. congelando. Papai, Me botaram numa barca furada lá. Eu tô congelando, meus dedos estão quebrando, vai cair. Aí eu, né? Nesse momento, eu sou um cara muito inciso, mas nesse momento eu falei, venha, papai, onde é que eu boto o dinheiro? Doido pra ele voltar, né? Mas joguei muito futebol Fiquei de igual um campo. besta aqui, igual um besta, chorando com saudade dele. E aí, nesse momento que despertou, eu comecei a despertar ali, essa coisa. Poxa, e eu. Não sei se foi uma falha como o pai, mas que faltou, você falou, é relapso. Com certeza fui nesse momento e reconheço. Mas vai ficar rico do mesmo jeito, não tem problema não. não tem problema. Você não vai ser com Tá futebol rico, mas jogando, né? rico de mulher, vai casar agora. Essa cara dele aí de porque vai casar. E tá feliz. Mas joguei muito, tudo bem. já Você- fui muito você- apaixonado você- por futebol. Hoje eu Você sou- tem algum ressentimento com o papai por causa disso? Cara, assim, ressentimento não, mas eu acho que, assim, se eu tivesse Papo a- de família agora aqui. se eu só- tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu poderia ter me tornado jogador Tem profissional. insistido mais. Cristiano Porque o meu Ronaldo negócio de Taguatinga. de Taguatinga, o meu negócio era jogar. Eu não gostava muito de treinar físico e tal. Apesar de ter um físico bom, porque eu jogava bola todo santo dia. Mas eu acho que se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tinha me preparado melhor para tentar virar jogador. Insistido mais. E eu acho que se eu tivesse um apoio, assim, de alguém mais de, tipo assim, pô, pra Eu falo, orientar. Tivesse que acreditado. Eu fiz uma se peneira do eu- Flamengo, eu se fiz não 3 fosse gols na eu, peneira. como eu já falei numa Aí fase, os caras só não me queria saber de levaram. namorar, Todo mundo tomar assim, cachaça e porra, o tocar cara fez 3 violão. gols. Tinha visto ele jogar bola, mas chegava em casa 4 da manhã, acordava e ia trabalhar. Quando chegava, ele já Mas tinha isso aí, jogado. pra mim, eu já superei, é um assunto Superou? superado. Então dá abraço do papai. É isso. Abraço do papai, dá abraço do papai. Já Isso. superei essa fase. Na minha cabeça, assim, de adolescente, era eu sou jogador, eu não sou nada. Mas hoje eu já tô tranquilo. Muito bom. Superei. E eu acho que- sertaneja aí eu que eu acho que tem que- superei, eu superei, eu Superei. Tem que Agora eu sou rolar. advogado e sou jogador da OAB. Advogado. Aí, ó. Ah, que bom. Tem que rolar esse futebol da palpiteiro, né? É. Tem que rolar um vamos fazer campinho, palpiteiro. hein? É você técnico, né? alugar um Você Mas vai ser assim, o eu era um técnico, B+, ser o eu era um técnico B+, E você jogar. eu era um B+, que agora eu Tem acho que eu que- sou um... Tem que perder uma coisinha aqui pra Sei. jogar. hein? Sei mais, sei mais. Eu era um B+, eu acho que eu sou um C. Nem mais, nem Eu acho que são menos. B-. Eu caí Não, mas tem bastante. que ver onde nível. você tá. Nós estamos falando entre a gente, você vai para um B+. Talvez entre É, a gente você vai para um Entre A, a né? gente, eu acho que eu sou A. Claro. É pra- Porque, na verdade, essa Entre a classificação gente que eu corro o fiz campo bastante. Eu O demoro cara pra que cansar. foi bom de bola em algum momento, ele nunca vai ser sem noção. Né? Ele vai ter a questão do físico. Com o tempo vai, né? Mas você nunca vai ser ruim de bola. Se você já foi desaprende, bom, né, não. como se diz, não Não desaprende tem a jogar jeito. bola, né? É, É igual andar de exatamente. bicicleta e tal. Hoje eu sou tipo Mas o também não Neymar, aprende, assim, né? eu tento fazer e não consigo. Não, mais. aprende. É, Você não aprendeu desaprende, depois de mas também velho. não aprende. É, Ah, Não, você- aprender, você é a aprender prova jogar viva, futebol. você tem a chance, toca aqui. É, tu tem que dar apoio Você pra tem a ele. chance de ter um Eu acho assim, pós-coce. Pois costa. Aprender a Acho que ainda jogar dá tempo pra você futebol é jogar. fácil. Vou entrar na base do Flamengo, ver se eu Será consigo que dá arranjar tempo? alguma coisa. Acho que dá tempo. eu acho, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele não nasceu para jogar futebol. É diferente do Messi. Cristiano Messi Ronaldo é nasceu, talentoso, né? ele é um preparou. atleta, ele é um super atleta. Mas aí ele foi aprendendo uma série de fundamentos, desenvolvendo uma série de fundamentos, e com muito empenho ele se tornou um grande jogador de futebol, Sim. embora não tenha um jeito vistoso de jogar. É o né? robozão, né? As pessoas chamam ele de Exato. robozão. Talvez o robozão seja um apelido adequado. Mas aprender a jogar futebol sem noção nenhuma, ninguém aprende. É. Vou fazer Não um tem desafio jeito. aqui, a enciclopédia agora, que é rápido. Eu tenho rápido. medo disso. Tem um medo, vai dizer assim. Eu te dei um exemplo aqui, que eu sou um jogador
precoce, tem os precoces ou pós-coce. Entre os jogadores que você conhece, vem na sua mente algum jogador que começou mal e depois de certa idade Não, tem despontou, jogador- pós-coce, Olha, eu acho como assim, no tempo que eu te disse? tem jogadores que não fizeram divisão de base, o que é muito difícil. Eles tinham a matéria-prima, que era o físico, e sabiam jogar bola. Mas sem a divisão de base, tudo é muito mais difícil. É o caso do Grafite e desse Júnior Santos que joga no Botafogo. Esses caras todos foram começar a jogar futebol profissionalmente, esses dois caras, com mais de 20 anos. E o Grafite se tornou um baita jogador, um jogador com destaque na Alemanha, né? Ele é mais Campeão reconhecido alemão lá, né? pelo Wolfsburg em 2009, né? Que é uma coisa... O Wolfsburg campeão da Alemanha seria como Bangu. a Chapecoense ganhar o Campeonato Brasileiro Brasileiro, aqui, né? né? Só não é um feito mais sensacional do que o Leicester na Inglaterra em Sim. 2016. Esse é do Né? Então, assim, Júnior Santos e Grafite são os dois exemplos. E há jogadores que, quando você observa bem, olha assim, esse cara não nasceu para isso, mas o caso do Lúcio, que foi um dos melhores zagueiros do mundo, jogou 3 Copas do Mundo pela seleção brasileira, e você via o Lúcio dominando uma bola no início da carreira, você via que ele tinha uma precariedade Terrível, muito né? grande na Então ainda tenho matéria-prima chance, de ainda jogar tenho futebol. chance. Né? Não, mas ele tinha um físico muito privilegiado, Você não tem Entra- chance. né? Então, assim, o Lúcio é um outro exemplo de um jogador que não era um primor técnico, muito pelo contrário. A imagem que eu tenho muito negativa do Lúcio, já na seleção brasileira, na Copa de 2002, quando ele vai dominar a bola no jogo contra a Inglaterra, Sim. e entrega o gol. Assim, ele fez um domínio Nossa, absolutamente tá bizarro. Mas isso não- Um zagueiro de seleção. Isso, bizarro, exatamente. né? Mas isso não sim. Acho que o gol foi do Michael Owen, que fez o gol quando ele fez aquele mau domínio. Mas o Lúcio foi um grande zagueiro, um dos zagueiros mais confiáveis, mais consistentes do futebol mundial. Jogou 3 Copas do Mundo pelo Brasil, ganhou uma, jogou no Bayern de Munique, foi campeão europeu com o Mourinho pela Inter em 2010, o último título que que um time italiano ganhou. Já se vão 16 anos. E era um jogador que realmente ele não era um primor técnico. Você fala, esse cara não era para jogar futebol e ele se tornou um grande jogador. Entrando nessa pauta, o Emerson Royal, eu vi ele falando num podcast que ele começou a jogar bola com 15 anos de idade. Ele não jogava bola. Sim. Aí Esses jogadores começou, revelados tardiamente, né? e como ele tinha um vigor físico, né, muito alto, ele fez um teste e aí o cara viu que ele corria o campo inteiro e falou, pô, esse moleque Então, pra eu lateral ele... eu corro o campo todo. Eu fico imaginando, se eu fosse ter uma carreira Você corre, sobre inclusive, lateral. sem bola, né? Aí os caras viram que ele corria o campo inteiro Eu vou gravar você jogando bola, pro pessoal entender, porque explicando não vamos dá. fazer uma- Tem dá que pra ter a explicar. pelada da Não dá pra explicar, palpiteiro. não dá pra explicar. pelada Então, da palpiteira. Depois da pelada do palpiteiro, vocês vão ver o nível do boy Eu vou jogando provar bola meu aí. valor na pelada da palpiteiro. Mas enfim, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Faltam 3 minutos aqui pra terminar a gravação. Eu acho que essa- Pra começar é o seguinte, quem pauta aqui sou eu. Ele tem que encerrar. Eu não sei encerrar, Quem não. manda Encerra. sou eu aqui. Eu sou o âncora. É verdade. Eu sou o âncora. Então, Tem 3 minutos. 3 minutos é tempo demais pra mim. É muito tempo. Bom, foi um programa, eu acho, muito bom, muito bom. Falamos Foi. da semana, um resumo, muito descontraído, cervejinha gelada, etc e tal. Bato Francisco mais Bado uma vez. Francisco, Palpiteiro Pro, que nós temos que falar. A partir da próxima semana nós vamos trazer a análise dos resultados da Palpiteiro Pro. E dizer que está sendo um prazer para todos aqui participantes fazer Com esse programa para vocês, tá? É com muito carinho, Sim. muita alegria. E nós estamos levando esse programa para vocês. E vou esperar a menina passar. Isso, obrigado, obrigado. E de vestir de bolinha. E é isso, gente. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Até Tamo a semana junto. que vem. Até. Valeu. Até